Marcos capítulo 5, verso 1. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. A cura de um endemoniado gadareno. Louvado seja Deus. Verso 1. E chegar ao outro lado do mar, a província dos gadarenos. E saído ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros o homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estavam fora por dele feitas em pedaços, e os grilhões e migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando ao monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que não entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram naqueles porcos. Então a manada se precipitou por um despenheiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, meus irmãos, vai falar de um homem, chamar um homem gadareno. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus sabe o tempo certo de mudar a situação. Louvado seja Deus. E ali muitos viam aquele homem ali, dizia ali: Isso aí não tem jeito não. Esse aí já está escravizado, esse aí não tem jeito, não tem corrente que prende ele, não tem nada. Só que, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele muda situações. Situações para o homem vazio, mas para Deus não é. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, quando o Senhor Jesus viu ele, louvado seja Deus, eles ali adorou o Senhor Jesus. E ali eles falaram: Louvado seja Deus. O que queres conosco, Filho do Deus Altíssimo? E ali aqueles espíritos dentro daquele homem se prostrou diante do Senhor. Louvado seja Deus, porque não há nada, meus irmãos, não há nada maior que o nosso Deus, não há. Porque quando ele chega, há libertação, há cura, há milagre. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que eles perguntaram ali ao Senhor Jesus, louvado seja Deus, que era para expulsar eles ali daquele homem, daquela manada de porcos. Louvado seja Deus, aleluia, Senhor Jesus. Porque ele dizia, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E ali, meus irmãos, quando aqueles demônios ali viu o Senhor Jesus, ele sabia que ele não ia mais escravizar aquela vida, aquela alma. Ele sabia que ali eles tinham perdido. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor Jesus não iria deixar aquele homem viver naquela situação. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, e perguntou ali o Senhor Jesus
porcos para que não entremos neles. E ali aqueles demônios pediram ali permissão para o nosso Deus, para sair ali daquele homem, entrar naqueles porcos. Louvado seja Deus, porque eles sabiam, meus irmãos, que ali eles não ficariam mais. Louvado seja Deus. Ali eles perderam, meus irmãos, porque o Senhor Jesus entrou ali com providência na vida daquele homem. Louvado seja Deus. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despinheiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos ver o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o despinhado. E o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram. Aleluia! E ali, meus irmãos, aquelas pessoas que viram aquele homem naquela situação, eles viram aquele homem ali sentado, vestido em perfeito juízo. Aleluia! Aquele homem ele não tinha vida, meus irmãos. Ele vivia ali dissolutamente naquela situação. Ele vivia escravizado, louvado seja Deus. E ali aquelas pessoas que viram ele naquela situação, viram ele mudado, porque o Senhor Jesus transformou a vida daquele homem. E ali, louvado seja Deus, o juiz dele voltou. E ali foi liberto por aquela legião. E ali aquelas pessoas saíram apregoadas dizendo: você viu aquele homem que era escravizado? Ele está em perfeito estado, o homem está liberto, é outra pessoa. É assim que Deus faz, meus irmãos, essa vida. É assim que Ele transforma, meus irmãos. Aleluia, Jesus, a vida daqueles que estão perdidos nesse mundo. Aleluia, Jesus, muitos olham, aquela ali não tem jeito, aquela não tem jeito, mas tem, meus irmãos. A última palavra só vem do Senhor Jesus. Os humanos podem condenar, assim como condenaram aquele homem, mas o Senhor Jesus chegou lá certo e entrou com providência na vida daquele. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. E aqueles que tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe de fora o endemoniado que o deixasse ir com ele. E ali, meus irmãos, quando aquele homem foi liberto ali daqueles espíritos imundos, ele foi ali ao encontro do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava entrando ali no barco, para ele sair daquele lugar ali de Gadara, aquele homem pediu para seguir o Senhor Jesus. Glória a Deus! Aquele homem ali teve uma vida renovada. Louvado seja Deus. E ali, de gratidão, de agradecer ao Senhor Jesus, ele pediu para ele não deixar o Senhor Jesus não deixar ele. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus,